Olha, vou falar sobre um assunto aqui que também é algo super recorrente e qualquer pessoa pode passar por isso, casos de engasgo. Se ele for grave, pode levar à morte em poucos minutos. Dados revelam que essa é a causa da morte de aproximadamente 3.000 pessoas por ano, só aqui no Brasil, e as principais vítimas são crianças e idosos. Por isso que é fundamental saber agir diante de uma situação como essa. Então, a gente vai conversar ao vivo com o repórter Francisco José para entender que tipo de atitudes devemos ter quando a gente se deparar com uma situação dessa, de engasgo, seja em criança, seja em um idoso ou em qualquer pessoa, porque nós todos estamos suscetíveis a uma situação como essa, que pode ser desesperadora. Francisco, boa noite. Sem dúvidas, Aline, boa noite para você, boa noite a quem nos acompanha em casa. Bom, essa é uma situação realmente, como você falou, bastante recorrente. Até registramos há poucos dias um caso em Teresina envolvendo uma criança venezuelana. Isso pode levar a óbito em pouquíssimo tempo. Para explicar melhor como agir diante desses casos, eu converso a partir de agora, ao vivo, com o diretor clínico do SAMU, aqui de Teresina, o doutor Edson Cipriano, que está aqui com a gente no Jornal Cidade Verde para mais esclarecimentos. Doutor Edson, muito boa noite para o senhor. A pergunta inicial é: qualquer pessoa, sabendo direitinho as técnicas, pode salvar uma vida numa situação de engasgo? Boa noite a todos. Sim, qualquer pessoa pode salvar alguém vítima de engasgo, desde que saiba realizar essas manobras, que são manobras simples, que não dependem de nenhum equipamento, apenas de treinamento. Então, essa manobra, inclusive, é bastante conhecida, uma técnica aplicada, portanto, e os médicos fazem até questão de que as pessoas tenham esse tipo de entendimento. A gente já viu em muitas situações policiais, pessoas que chegam desesperadas ali em postos policiais com um bebê engasgado e em minutos essa operação pode, de fato, salvar vidas. Eu gostaria que o senhor falasse agora, nos explicasse a respeito desse procedimento. Qual é a técnica específica, como pegar no bebê, enfim, que metodologia usar numa situação desesperadora como essa. Aliás, por falar em desespero, primeiro é importante manter o equilíbrio emocional, né? Certo. Então, a gente vai ter abordagem um pouco diferente numa criança de até 1 ano de idade e no adulto. O público mais vulnerável a esse tipo de acontecimento é exatamente os bebês e os idosos. E por isso que a gente tem abordagens diferentes, não é? O que é que a gente pode fazer? A primeira coisa é pedir ajuda. Sempre, em qualquer situação de emergência, independente de se eu engasgo ou não, pedir ajuda. Mesmo que eu saiba fazer os procedimentos, eu já vou pensar, pedir, acionar uma outra pessoa, peço a alguém que ligue para o SAMU, caso a minha manobra não funcione. Então, a primeira coisa é pedir ajuda. A gente pode até ver aqui na criança, né, uma criança de até 1 ano de idade, como é que é feito o procedimento. Observa aqui, se a criança está tossindo, é sinal que é um engasgo parcial, esse engasgo vai se resolver, ela vai tossir e vai expelir aquele corpo estranho ou vai expelir aquela secreção. No recém-nascido, aliás, na criança de até 1 ano de idade, eu venho aqui com a mãozinha esquerda, apoio aqui o peito da criança, o tórax, boto ela ligeiramente inclinada, porque se fosse um líquido já vai saindo, né? E dou apenas 2, 3, 4, 5 socos aqui no dorso aqui da criança, entre os dois ombros, né? Viro a criança nessa mesma posição, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui entre um mamilo e outro. Não expeli o corpo estranho. A criança não chorou ainda. Volto. 1, 2, 3, 4, 5. Novamente. 1, 2, 3, 4, 5. E agora eu vou com o dedo em pinça tentar puxar esse corpo estranho. Nunca um dedinho só, porque você pode introduzir mais esse objeto. Com o dedinho em pinça, eu vou aqui e resgato o corpo estranho que está na cavidade oral do paciente. E se a criança começa a chorar, é um ótimo sinal. Procedimento para crianças de até um ano. E de mais idade, doutor? Até 1 ano de idade, é esse procedimento que a gente faz com a criança de até 1 ano de idade, são os lactentes, né? Lembrando que, no caso de engasgo, mesmo que a criança depois volte a chorar, fique ativo, é sempre conveniente procurar o suporte de pediatria para o profissional examinar, ver se essa criança não aspirou, né? Se não aspirou alguma secreção. Já no adulto é bem diferente, ou um pouco diferente, o procedimento. Vamos explicar aqui também. Novamente aquela história do adulto ou da obstrução, do engasgo parcial ou engasgo total.
Se o paciente está tossindo, é sinal de que é um engasgo parcial, que ele está ainda passando algum ar, não é? Essas manobras que eu faço é simplesmente para simular uma tosse, porque a tosse é o mecanismo de defesa do organismo. Se meu paciente está tossindo, eu peço a ele, continue tossindo, continue tossindo. É você que resolve o seu problema. Se ele está com aquele sinal de asfixia, com a mão aqui no pescoço, você percebe ele ansioso, inquieto, e às vezes até mudança na coloração da pele, aí é a vez da gente entrar com aquela manobra também bem simples, que não requer nenhuma técnica avançada, né? Não requer nenhum equipamento. Mas voltando àquela premissa inicial, chame ajuda. Peça alguém para ligar para o SAMU, que esse teu paciente pode precisar, não é? A manobra é essa aqui. Eu vou ficar atrás do paciente, eu explico para ele que vou ficar atrás dele para fazer uma manobra, e se ele parou de tossir, né, se ele está naquelas condições que eu descrevi antes, eu venho com a minha mão dominante, coloco o dedinho aqui na altura do umbigo do paciente, a minha outra mão eu coloco aqui entre a última costela, entre aquele osso aqui e a minha mão, e vou fazer esse movimento. É um movimento semelhante a um J. Eu vou fazer quantas vezes forem necessárias até ele expelir esse objeto, esse corpo estranho. Feito esse procedimento, é preciso tomar algum tipo de medicamento se de repente a pessoa está distante de uma unidade hospitalar ou não conseguiu chamar o SAMU para concluir o procedimento? Enfim, é necessário algum tipo de medicamento nesses casos ou não? Como eu te disse, na criança, tanto no adulto também, se for um engasgo tipo, por secreção, por leite, por exemplo, é conveniente que esse paciente seja conduzido a um hospital para ser avaliado, para ser feita uma ausculta pulmonar nele, para ver se vai precisar de algum outro cuidado especializado. Mas, no momento, na cena, o cuidado é basicamente aquele. É prudente levar, então, ao médico logo em seguida. Com certeza. Eu queria só fazer uma colocação também a respeito de gestantes e obesos. Na gestante, eu jamais vou colocar minha mãozinha aqui em cima do abdômen da gestante, como também do obeso, que não vai funcionar, não é? Eu não vou conseguir aquela pressão suficiente para ele eliminar o corpo estranho. Na gestante e no idoso, no obeso, eu coloco a mão aqui na altura do tórax, naquela linha mamilar novamente, e vou fazer aquele movimento até ele eliminar aquele corpo estranho, até ele desencasgar. Ok, doutor Edson, muito obrigado pelas explicações aqui para a gente ao vivo no Jornal Cidade Verde. Informações, Aline, tão importantes em situações que, como a gente falou no início, podem ser bastante desesperadoras. Eu volto ao estúdio com você. Francisco, Aliás, a Aline Moreira tem uma pergunta para o senhor, doutor. Aline, pode ficar à vontade. Eu queria tirar aqui uma dúvida. O tempo, é claro, é precioso, cada minuto desse salvamento, dessa tentativa de salvamento. Mas quanto tempo uma criança e um adulto podem resistir num caso de engasgo, de asfixia, até que isso se resolva? Doutor, a Aline reforça que o tempo é precioso numa situação como essa, mas em quanto tempo, até que ponto, tanto a criança e o adulto podem resistir em um engasgo? Boa noite, Aline. Na verdade, o tempo é pouco, né? Então a gente tem que agir em questão de minutos. E se eu não tomar essas medidas em questão de minutos, a pessoa vai desmaiar, pode fazer uma parada respiratória, aí a manobra já é outra completamente diferente. Então tem que ser instantâneo. Se é uma obstrução total, não está passando oxigênio para o pulmão da pessoa, eu tenho que agir naquele instante. Passa, a situação pode tomar uma complexidade ainda maior. Exatamente. E ao invés de tratar o engasgo, eu vou precisar tratar uma parada respiratória, que aí já é outra manobra, já tem que comprimir o tórax do paciente. Ok, doutor Edson, mais uma vez, muito obrigado pelas informações. Então, é isso, Aline, eu volto ao estúdio com você. Muito obrigada, Francisco. Eu sei que para muita gente pode ser um pouco complicado ver pela televisão, sim, mas pelo menos é um início para você treinar, né? Para você tentar entender como é que é uma manobra como essa. E olha como é importante também a gente ter conhecimento sobre essas manobras para salvar a vida de alguém que pode ser da família ou pode ser um estranho completo. Francisco, muito obrigada. Informações preciosas que a gente trouxe aqui para você que está com a gente nessa edição do Jornal Cidade Verde.